Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2011 da Universidade Federal de Santa Catarina. Questão 25, a lógica é a mesma, assinalar as proposições corretas e dar como resposta a soma das proposições corretas. E se você não está conseguindo ler muito bem, assista ao vídeo em tela cheia, porque eu preciso de espaço aqui, então vamos lá, proposição 1. Supondo que uma partícula tenha o deslocamento dado pela equação S de t é igual a 5 cosseno de πt mais π sobre 2, em que t está em segundos e s em metros, então essa função tem período de 2 segundos e seu conjunto imagem é um intervalo fechado de extremos menos 1 e 1. Bom, vamos analisar primeiro essa parte da imagem. O cosseno ele varia de menos 1 até 1, certo? Então, o cosseno vai de menos 1 até 1. Só que eu tenho um 5 aqui na frente multiplicando. Então, essa função, já que eu estou multiplicando o cosseno por 5, ela vai ir do menos 5 até o mais 5, certo? Então, essa parte da imagem aqui já é falsa e, portanto, a proposição 1 é falsa. Eu não costumo assinalar as proposições corretas, e sim eu costumo colocar verdadeiro e falso. Mas vamos analisar a parte do período. Lembre-se que quando eu tenho uma função trigonométrica assim, para analisar o período, eu tenho que pegar 2π e dividir pelo coeficiente da variável. O coeficiente da variável t é π. Então, 2π dividido por π é 2. Então, o período, de fato, é 2 segundos, já que t está em segundos. Mas, igual, a proposição 1 é falsa por causa da imagem. Proposição 2. A altura da pirâmide, cuja secção transversal paralela à base está a 4 centímetros dessa base e tem uma área igual a 1/4 da área da base, é 8 centímetros. Então, ele diz simplesmente uma pirâmide. Para representar, eu vou usar uma pirâmide quadrangular. Na verdade, não importa o tipo de pirâmide. Eu vou deixar para você pensar por que não importa. Mas só para representar, eu vou usar uma pirâmide quadrangular. Então, vamos pegar uma secção transversal paralela à base. Na verdade, toda secção transversal é paralela à base, então está um pouco redundante. Então, essa aqui vai ser a nossa secção. Vai ter o mesmo formato da base da pirâmide. E essa secção está a 4 centímetros da base da pirâmide. E vamos chamar a área da base da pirâmide aqui de B maiúsculo. De B maiúsculo. Ou vamos chamar de B1. B1. E a área aqui da secção vamos chamar de B2. Ele diz que a área dessa secção é igual a 1/4 da área da base. Então, a área da secção, que é B2, é igual a 1/4 da área da base B1. Agora, se eu passar o B1 dividindo para o outro lado, eu fico com B2 sobre B1 é igual a 1/4. Então, a base da pirâmide menor, dividido a pirâmide menor é essa pirâmide aqui em cima, definida pela secção transversal. A área da base da pirâmide menor dividido pela área da base da pirâmide original é 1/4. Ou seja, a razão de semelhança das áreas é 1/4. Então, vamos chamar isso de K. Agora eu pergunto, se a razão de semelhança entre as áreas é 1/4, qual é a razão de semelhança entre as medidas dos lados? Bom, é 1/2, certo? É 1/2. Por quê? Porque sempre, se a razão de semelhança entre, vamos fazer o caminho contrário. Nós sabemos que se a razão de semelhança entre os lados é x, então a razão de semelhança entre as áreas vai ser x² e a razão de semelhança entre os volumes vai ser x². Então, aqui eu tenho que a razão de semelhança entre as áreas é 1/4 e, portanto, isso seria o x², então, e, portanto, a razão de semelhança entre os lados vai ser x, ou, no caso, 1/2. É a raiz quadrada de 1/4, 1/2. Espero que eu não tenha confundido você. Mas, basicamente, é isso. Se uma área é 4 vezes a outra, significa que um lado é 2 vezes o lado correspondente. Ou, no caso aqui, fizemos em outra ordem, se uma área é 1/4 da outra, significa que os lados são a metade um do outro. E você já pode deduzir que o volume
a razão de semelhança entre os volumes vai ser 1/8. Eu já fiz um vídeo explicando isso com bastante detalhes, por isso aqui eu fiz uma explicação bem resumida e talvez confusa. Procure esse vídeo, razão de semelhança para áreas e volumes, lá na lista de reprodução de geometria, se ficou confuso. Mas, enfim, no que isso pode nos ajudar? A razão de semelhança entre os lados, vamos escrever aqui a razão entre os lados é 1/2. Bom, mas no que isso pode nos ajudar? Ele quer saber se a altura dessa pirâmide grande aqui é 8. Ele diz que a altura da pirâmide é 8. Bom, vamos ver se isso confere. Se essa altura total é 8 e essa medida aqui embaixo é 4, então a altura dessa outra pirâmide menor vai ser 4 também, certo? Porque se aqui embaixo é 4, para fechar o 8 total só pode ser 4 aqui em cima também. Então, se a altura da menor mede 4 e a altura da maior mede 8, isso está de acordo com a nossa razão de semelhança? Está sim, porque 4 é a metade de 8. Se eu fizer a razão de semelhança entre os lados, eu obtenho 1/2, que é justamente a razão de semelhança que nós obtivemos comparando as áreas. Portanto, a proposição 2 é verdadeira. Provavelmente teria uma outra maneira, aliás, tem outra maneira, você poderia descobrir quanto que mede isso aqui sem precisar dessa informação do 8. Mas como aqui ele não pede que você ache a medida e simplesmente diga se a proposição é correta ou não, você pode substituir o 8 e ver se os dados conferem e dizer se é verdadeiro ou falso. 4. Um quadrado de lado 5 sobre raiz de 2 está inscrito numa circunferência de comprimento 5π. Isso é interessante. Então, eu tenho uma circunferência e um quadrado inscrito nela. Ele diz que o lado do quadrado é 5 sobre raiz de 2 e diz que o comprimento da circunferência é 5π. Bom, lembre-se que o comprimento é 2π vezes o raio da circunferência. Então, isso é 5π. Portanto, o raio vai ser 5π dividido por 2π, ou 5/2. Então, o raio dessa circunferência é 5/2, ou 2,5. Aqui também vai ser 2,5. Bom, se o raio é 2,5, então a diagonal, aliás, esse diâmetro aqui vai ser 5, certo? O diâmetro é o dobro do raio. Só que esse diâmetro aqui também é a diagonal do nosso quadrado. É a diagonal do nosso quadrado. Então, a diagonal do quadrado mede 5 e também é o diâmetro da circunferência. Agora, qual é a fórmula da diagonal de um quadrado em relação ao seu lado, ao lado do quadrado? Bom, a fórmula da diagonal é lado vezes a raiz quadrada de 2, e isso é 5. Portanto, o lado é igual a 5 dividido pela raiz quadrada de 2. Então, a proposição 4 é verdadeira. De fato, o lado do quadrado é 5 sobre raiz de 2 e o raio da circunferência é 2,5 e, portanto, seu comprimento é 5π. 8. Se a sombra de uma árvore num terreno plano em uma determinada hora do dia mede 10 metros e, nesse mesmo instante, próxima à árvore, a sombra de um homem de altura de 1,70 m mede 2 metros, então a altura da árvore é de aproximadamente 2,70 m. Então, vamos ver. Vamos fazer um chão aqui, para não fazer um desenho sem chão. Vamos fazer uma árvore. O tronco dessa árvore é verde. Então, vamos dizer que a altura da árvore é h. Então, a sombra dessa árvore, o sol está aqui, o sol também é verde. A sombra dessa árvore mede 10 metros. Mede 10 metros. E eu tenho um homem aqui que mede 1,7 metros. E a sombra projetada por ele mede 2 metros. Então, aqui, na verdade, se você for analisar, nós temos dois triângulos semelhantes. Se eu imaginar que a árvore é apenas um segmento para cima e a sombra é um segmento para o lado, eu tenho, na verdade, esse triângulo aqui. E aqui eu tenho um triângulo semelhante, só que menor.
certo? Se você imaginar que o homem é um segmento para cima e que a sombra é um segmento para o lado, você tem um triângulo semelhante, só que menor, e, portanto, nós podemos comparar os lados. Se os dois triângulos são semelhantes, então eu posso dizer que H está para 1,7. Nós sempre comparamos lados correspondentes, então a altura da árvore com a altura da pessoa. H está para 1,7, assim como 10 está para 2, assim como o comprimento da sombra da árvore está para o comprimento da sombra do homem. Desenvolvendo isso aqui, H sobre 1,7 é igual a 10 sobre 2 é 5, portanto, H é igual a 5 vezes 1,7. 5 vezes 1,7 é 8,5. 8,5. Portanto, a proposição 8 é falsa. Proposição 16. O sangue humano pode ser classificado quanto ao sistema ABO e quanto ao fator RH. Sobre uma determinada população P, os tipos sanguíneos se repartem de acordo com as seguintes tabelas. Então, aqui nós temos em relação a AB, AB ou O, e aqui nós temos o fator RH. O indivíduo classificado como ORH negativo é chamado doador universal. Você pode lembrar aqui do conteúdo de biologia. Podemos dizer que a probabilidade de que um indivíduo tomado ao acaso na população P seja doador universal é de 9%. Vamos analisar. Então, P é o número de pessoas nessa população, certo? E nós temos que 45% são O. Então, 45% de P é a mesma coisa que 0,45P, certo? Então, 0,45P tem sangue O. Agora, das pessoas que têm sangue O, os que têm sangue RH negativo é 20%. 20% das pessoas que têm sangue O têm fator RH negativo. Então, 20% dessas pessoas que têm sangue O, lembre-se, P é a população, 45% de P tem sangue O, e 20% dessas pessoas que têm sangue O tem sangue O RH negativo. Então, para achar 20% de uma quantidade, eu multiplico por 0,2. Então, 0,45P vezes 0,2 vai dar 0,09P, que é a mesma coisa que 9% da população P. Bom, se 9% da população tem sangue O negativo, eu vou pegar uma pessoa dessa população ao acaso, a probabilidade de que ela tenha sangue O negativo, ou que ela seja doadora universal, vai ser 9%. Certo? Você até pode fazer a conta. A probabilidade é 0,09P, são as pessoas que eu quero selecionar, dividido pela população total, isso vai dar 9%. Então, proposição 16, verdadeira. Proposição 32. Um ciclista costuma dar 30 voltas completas por dia no quarteirão quadrado onde mora, cuja área é de 102.400 metros quadrados. Então, a distância que ele pedala por dia é de 19.200 metros. Então, vamos ver. Em primeiro lugar, o quarteirão é quadrado. Então, é um quadrado. E a área é 102.400 metros. Lembre-se, a área é lado ao quadrado. Então, aqui é o lado, aqui é o lado. A área é lado ao quadrado e é 102.400 metros. Portanto, o lado é a raiz quadrada disso. Então, é a raiz quadrada. Parece difícil descobrir a raiz quadrada, mas é bem fácil, na verdade, porque 102.400 é a mesma coisa que 1.024 vezes 100. Então, isso eu posso separar as raízes agora. Fica a raiz de 1.024 vezes a raiz quadrada de 100. 1.024 é a mesma coisa que 2 na 10. E a raiz quadrada de 2 na 10 é 2 na 5. Raiz quadrada de 100 é 10. 2 na 5 é 32 vezes 10, 320. Então, a medida do lado é 320 metros. Portanto, o perímetro do quadrado é 4 vezes isso, é 1.280 metros, é o perímetro do quadrado. E o ciclista dá 30 voltas, então ele percorre 30 vezes isso aqui em um dia. Então, vamos multiplicar 1.280 vezes 30. 3 vezes 8, 24.
3 vezes 2 é 6, mais 2 dá 8. 3 vezes 1, 3. E agora não tem mais nada. Então, aqui é 0, 0, 4, 8, 3. Então, ele anda, na verdade, 38.400 metros e não 19.200, como diz a proposição. Então, a nossa resposta vai ser, vamos ver, 2 mais 4, 6, mais 16, 22. Era isso, eu espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.